Olá, queridos amigos e amigas, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, nestes minutinhos que nós nos dedicamos a estar aqui acolhendo um ensino das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa proposta de reflexões diária é a cada dia, a partir de uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, nós tecermos um ponto de vista, trazer aqui uma reflexão que nos concede um aprendizado, uma gota de esperança e uma consolação para a nossa vida. E bom, meus queridos amigos e amigas, desejo a todos uma excelente segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana e que neste dia de hoje e sempre Jesus se faça presente no nosso coração. Que o nosso divino amigo derrame o teu amor por todos os lares da nossa fraterna humanidade, abençoando e amparando a todos nós, a todos os nossos irmãos que passam por um momento difícil, concedendo uma luz àqueles que buscam no meio da escuridão os fachos de luz da esperança, e que Jesus sempre nos ampare, nos fortaleça e nos guie. Bom, meus queridos amigos e amigas, hoje eu convido a todos para nós irmos juntos lá para o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, para nós refletirmos o item 2 e 3 deste capítulo, o qual é a passagem Oração Dominical. O último capítulo do Evangelho, ele é destinado à coletânea de preces, e essa coletânea de preces vai se iniciar com a oração dominical. Essa oração que é o símbolo de todas as preces, ela estará à frente dessa coletânea de preces dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o nosso Evangelho, ele faz ali já uma separação para nós muito interessante para a gente refletir. O que ele faz? Ele pega cada parte da oração dominical e a partir dessa parte ele traz para nós uma reflexão, um comentário, um ensino para a gente refletir sobre aquela frase que Jesus soa a todos nós na prece dominical. E a nossa proposta aqui, visando essa separação que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo já nos concede, é, a partir de hoje e ao longo dessa semana, a cada dia, nós refletirmos um trecho da oração dominical, seguindo a própria divisão do Evangelho segundo o Espiritismo já. Com isso, hoje nós iniciaremos refletindo a primeira parte da oração dominical. Amanhã e nos dias que se seguirão, nós daremos sequência até finalizarmos ela. Dessa forma, o nosso coração vai se preencher com ensino, com esperança e com entendimento sobre essa prece que é lindíssima para todos nós. Bom, vamos começar rememorando aqui que Cristo estava ali em algum momento junto com seus discípulos, com alguns companheiros, os quais rogavam a Jesus que fosse ensinado a eles como orar. E Jesus, acolhendo esse pedido desses queridos companheiros, soa a eles e a todos nós, a toda a nossa humanidade, pela primeira vez, a oração dominical. Essa oração que encerra em todas as suas palavras os nossos deveres de filhos para com Deus, os nossos deveres de irmãos para com o nosso próximo. Essa oração que traz para todos nós, na sua simplicidade das palavras, a fé inabalável, o amor e a esperança. Ela é realmente o símbolo de todas as preces para nós e tem muito a nos ensinar, porque a oração dominical, ela é para todos os momentos da nossa vida. E bom, quando Jesus, ensinando então a esses companheiros a orar, inicia pela primeira vez a soar a oração dominical, a primeira frase que Cristo diz é: Pai nosso que estais nos céus. E nesse momento, quando Jesus diz Pai nosso que estais nos céus, ele está afirmando
que Deus é o nosso Pai. Que Deus é o Criador de tudo e de todos. Deus nos ama imensuravelmente, é soberanamente justo, bondoso. Deus é justiça perfeita e é bondade suprema. E bom, meus queridos amigos e amigas, quando ele diz que Deus é o nosso Pai, ele também nos esclarece que todos nós somos irmãos. E Jesus, em toda a sua caminhada e jornada aqui na Terra, ele demonstrou pra gente essa questão de sermos irmãos. Porque como irmãos, somos convidados a viver como laços mais fraternais. Somos convidados a perceber que família não se limita aos laços de sangue, mas que todos nós, nossa humanidade, o nosso mundo, ele forma uma grande família, porque somos irmãos, filhos de Deus. E com isso, como dissemos, Jesus, em toda a sua jornada aqui, demonstrou para nós esses laços de irmandade para com o próximo. Cristo amparou aos doentes, socorreu aos seus inimigos. Jesus lançou luz para aqueles que estavam em trevas, estendeu a mão a todos, sem distinção, mostrando, exemplificando para nós o ser irmão do próximo. Ou seja, Jesus viveu uma comunhão com Deus, nos mostrando que essa comunhão é de filho para com o Pai. Jesus também nos ensinou que o amor ao próximo, ele tem que ser vivido porque somos todos irmãos. E isso é um grande ensino para todos nós. E bom, meus queridos amigos e amigas, gostaria aqui de trazer para a gente um conto que é narrado pela querida benfeitora espiritual Meimei e psicografado por Chico Xavier. E Meimei vai trazer uma história pra gente sobre a existência de Deus. Então ela nos narra que certa feita havia um homem árabe que era analfabeto e ele tinha uma fé inabalável, ele orava com muito fervor. Só que certa feita passou por ele ali um senhor, um homem muito rico. E ele vendo aquele simplesinho homem orando com tanta fé, questionou a ele o seguinte: por que você ora com tanta fé? Como que você sabe que Deus está te ouvindo? Ou como que você sabe da existência de Deus, sendo que você nem sabe ler? E ouvindo esse tipo de questionamento, o homem simplesinho, analfabeto, vira-se para esse senhor e diz o seguinte: quando alguém te escreve uma carta, como que você sabe quem foi que escreveu? E o homem rico rapidamente responde: pela letra da carta. E aí, o homem humildezinho continua dizendo: quando você recebe uma pedra preciosa em suas mãos, como você sabe quem que é o autor dessa joia? E o chefe, muito rico, vai e responde: ora, pela assinatura do ourives. E o homem humildemente continua: se você ouve, rondando alguns passos de animais perto da sua casa, como que você sabe se vai ser um boi, um cavalo ou até mesmo um urso? E o homem rapidamente responde: ora, pelos rastros das pegadas. E neste momento, o homem humilde que havia sido questionado sobre a existência de Deus chama esse rico para perto dele, aponta para o céu, para a lua, envolta de milhões e milhões de estrelas naquele momento, para um céu que estava extremamente em festa, de tanto brilho, de quanto que aquelas estrelas irradiavam luz. E aí o homem diz o seguinte: olhe para essas estrelas, olhe para esse céu. O homem seria incapaz de ser autor de algo tão grandioso como esse.
E nesse momento ele está nos dizendo o quê? Que Deus, olha só, olha para as estrelas e veja que o autor dessa beleza perfeita é Deus. E naquele momento o homem rico ele se sente até emocionado e ele é tocado por aquelas palavras. Essa história, esse conto de Meimei, aqui eu gostaria de deixar claro que eu contei através das minhas palavras aqui, mas a essência da história é exatamente essa. E serve para todos nós, porque quando Cristo diz, Pai nosso que estais nos céus, Jesus está dizendo que Deus é o Criador, Deus é o Senhor dos céus e da terra. Deus é o Criador da pequenina flor, como também dos astros do espaço. E todos nós, como filhos, podemos sentir a Deus na brisa do vento que toca e refresca o nosso rosto, na sombra da árvore, nas águas que correm no rio, no sol que nos aquece, nas nuvens que trazem a chuva que nos fortalecem. Deus está em todo lugar. Como o nosso evangelho de hoje nos diz na reflexão desse trechinho. Lá na passagem do evangelho diz assim: cego é aquele que não quer enxergar a Deus, porque só da gente ver essas maravilhas, o sol, as estrelas, se a gente vê a brisa, o pão que nos alimenta e tudo que é concedido de bênçãos em nossa vida, se a gente deixar o nosso coraçãozinho humilde, nós veremos Deus nas pequeninas como nas grandes coisas. Nós sentiremos Deus em todos os momentos do nosso dia. Realmente, como filhos, vamos abrir o nosso olhar e enxergar o nosso amado Pai em tudo e em todos os lugares. Queridos amigos e amigas, essa é a nossa reflexão desse primeiro trechinho da passagem da oração dominical. Amanhã nós daremos sequência aqui, refletindo mais uma parte dessa passagem, assim como faremos ao longo da semana. Nós agradecemos a todos pela paciência de nos ouvirem e nos acompanharem, que possamos levar essa mensagem no nosso coração. Vamos retirar o orgulho, o egoísmo e vamos trabalhar a humildade de olhar para tudo que existe e enxergar o nosso amado Pai. Essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias a todos os corações que nos ouvem e que nos acompanham. Que assim seja.